Bom, olá, professora. Espero que esteja conseguindo me ouvir. Iniciamos aqui o nosso terceiro vídeo relatório, voltado apenas para amplificadores de instrumentação, ou também conhecido como amplificadores operacionais de ganho alto. Aqui temos como base o seguinte: vamos falar sobre um amplificador que é voltado apenas para a leitura de sinais, seja esses sinais biométricos ou sinais elétricos de baixa amplitude. Bom, a organização do nosso método de do nosso método de apresentação foi dividido em introdução, e a gente vai falar um pouquinho sobre o amplificador de instrumentação e o que ele é. O método que foi utilizado, isso inclui a circuitaria que foi feita e, além do mais, as medições que foram realizadas para poder ter certeza que o nosso circuito estava dentro do acordo, os nossos resultados, o que a gente obteve, o que a gente pode analisar a partir disso, o que a gente pode concluir ou inferir a partir do que foi visto. Bom, primeiramente temos a introdução, do qual a gente tem o seguinte questionamento: o que é um amplificador de instrumentação? Um amplificador de instrumentação é, em conjunto, é um circuito de amplificadores operacionais cuja necessidade é de ter um alto, primeiramente, um alto ganho ou barra um ganho controlado de forma externa, onde a leitura desse sinal que vai ser recebida, ele é um sinal de baixa amplitude ou baixa intensidade e que basicamente ele não seria um sinal que o nosso TL081, no nosso caso que a gente utilizou e já viu nos vídeos relatórios passados, conseguiria ler. O que tem nessa característica do amplificador de instrumentação que diferencia ele do TL081? Raramente tem a necessidade de casar impedância. O amplificador de instrumentação já tem um casamento de impedância quase perfeito, por assim dizer. O controle de ganho, há um controle de ganho em manha aberta, o que a gente lembra que o nosso amplificador TL081, ele só tem controle de ganho quando a gente está em malha fechada, que é quando a gente realimenta o circuito. Mas não, o de instrumentação, por ser um conjunto de um circuito, ele já existe esse controle de ganho em malha aberta, onde a gente pode calcular isso. Tem um aprimoramento do CMRR, que seria o nosso caso de tensão em modo comum, o que, diga-se de passagem, o nosso CMR do TED 081, ele é distorcido por causa que um erro de fabricação já deixava com CMR diferente. Então, e além do mais, não só um erro de fabricação, o CMRR dele já era algo que a gente tem um controle em dB, a gente tem um valor em dB, só que não é algo baixo, não um CMR baixo. É capaz de aparecer, quando a gente botar em modo comum, mesmo estando ligando mesmo terra, aparecer uma tensão na saída. Ele tem uma estabilidade alta, o que é importante no circuito, pois o sinal vai ser injetado nele é um sinal, no nosso caso, biopotencial. Então, meio que uma baixa estabilidade não daria certo, não ajudaria muito no nosso projeto. Uma baixa distorção também é excelente, já como ele não vai distorcer o sinal que está, que está entrando. E um baixo offset, ou seja, ele não vai ter uma tensão inicial. Aqui, onde a gente pode ver essas duas figuras, do lado direito temos o nosso INA 114. O INA 114 ele é um amplificador da Texas Instruments, onde basicamente a gente vê aí que o ganho dele é 1 mais 50K sobre RG. E todas as cargas deles foram adicionadas como sendo 25K. Isso são resistores específicos. E ele tem dois buffs, mais ou menos dois buffs no caso. Mas o projeto do Texa é voltado para amplificar sinais de baixa intensidade, de modo que ele demonstre uma perfeição assim em comparação com o nosso AD. O INA 114 ele é mais sensível que o AD em alguns aspectos, mas só apenas alguns aspectos. O nosso AD, um AD 620,
o ganho já é diferente por pouca coisa. O ganho do AD sendo 1 mais 400, não, 1 mais 49,4 dividido 49,4 kΩ dividido por resistor do ganho que vai ser adicionado, que é o que fica entre o pino 1 e o pino 8. A tipagem, que seria mais ou menos o tipo do transistor, é igual ao do íon. Mesma circuitaria, o que muda são os resistores internos, se eu não estou enganado, são de 24, alguma coisa, 24.7, se eu não estou enganado. Mas, literalmente, eles são amplificadores parecidos, gêmeos quase. Só que no caso do AD, em tese, ele tem um custo menor que o INA. Bom, quais são as principais diferenças entre o amplificador de instrumentação e... Não, corrigindo. O resumo das principais diferenças do amplificador de instrumentação e o nosso TR-081, principalmente o circuito interno. No caso do AD, ele é um conjunto de três TR-081, por assim dizer. O controle de ganho é diferente, por causa que o AD ele precisa que seja realimentado. O AD ele tem um resistor de ganho externo, enquanto o TL precisa da realimentação. O AD é mais sensível que o TL. O AD tem um CMRR maior que o TL. E o casamento de impedância, tanto de entrada quanto de saída, é melhor. Bom, vamos aqui falar dos métodos que foram aplicados. Primeiramente, foi feito o circuito, que é esse sinal aí, no qual a gente vai injetar um sinal de 60 Hz e um sinal sinusoidal de 2 Hz, onde ele vai entrar como sendo um somador, para poder, no primeiro caso, que é o da entrada da alimentação positiva do AD. O somador vai entrar como sendo um seno com ruído, e na alimentação negativa vai ser somente o ruído. O que a gente vai querer fazer com isso? De forma que o nosso circuito ele tenha tanto o seno com ruído quanto o ruído. Dessa forma, a gente vai conseguir remover esse ruído do sinal, de forma que a gente consiga, em tese, ver melhor o sinal na saída do osciloscópio. Aqui a gente começou a fazer a montagem, verificamos primeiramente as tensões, no nosso caso de mais ou menos 12 volts, onde a gente verificou que está na faixa dos seus 10%, se eu não estou enganado, esse valor está dentro dos 10%. Posterior a isso, foi feita as verificações dos resistores do circuito, onde temos o primeiro resistor, o resistor de 497, que é o nosso resistor de ganho, e posterior a isso temos os resistores de 10K, no qual a gente viu que está tudo dentro da faixa de mais ou menos 1%. O nosso circuito que foi montado foi esse, onde a gente tem aí o AD e o TL082, que é um TL081, que é um conjunto de dois TL081. Isso foi montado e foi verificado de condutibilidade e tudo mais para garantir que o nosso circuito não tenha mau contato. Foi verificado também a protoboard para ter essa garantia. Posterior a isso, vamos falar sobre nossos resultados. O primeiro, a gente temos aqui o conjunto dos três sinais. Nas duas primeiras temos os sinais de entradas, que seria o sinal de 2 Hz, juntamente com o nosso ruído de 60 Hz. E do outro lado temos o nosso ruído de 60 Hz. A alimentação ficou por conta de ser um sinal, no caso do ruído, primeiramente, que é o sinal de 60 Hz. Ele está entrando com 250 milivolts. Contudo, como ele passa por um divisor de tensão e depois ele passa por um buffer para isolar, a gente tem um sinal pico a pico de mais ou menos 125 ou 135 milivolts. Principalmente por causa da diferença da distorção que há dentro do amplificador e tudo mais.
Posterior a isso, temos nosso sinal que está sendo modulado, que seria o nosso sinal de 2 Hz juntamente com o sinal de 60 Hz. Como o sinal de 2 Hz é um sinal muito pequeno, que é o sinal de 2,5 milivolts, em comparação com o nosso sinal de 250, que é do ruído, a gente precisou, para poder verificar e demonstrar que esse sinal estava acontecendo, aumentar essa tensão. Eu coloquei essa tensão como sendo 250 por 2, para poder notar que há essa modulação do sinal de 60 Hz em cima do sinal de 2 Hz, que é o que a gente está vendo na imagem. Caso a gente estivesse numa situação onde a gente precisasse demodular esse sinal de forma mais básica e simples, a gente poderia utilizar o sistema de demodulação AM, que foi muito utilizado há alguns tempos atrás, onde literalmente só precisaria de um indutor e um capacitor, um diodo para limpar o sinal. Apenas isso. Mas a gente não está precisando de um sistema tão arcaico quanto esse. Arcaico, porém funcional, pois passamos bastante tempo utilizando esse sistema, mas a gente não está precisando de um sistema tão arcaico quanto esse para poder fazer essa limpeza. Vamos partir para o nosso resultado, que será o sinal pós-AD. E como podemos ver, ele é um sinal que não é tão limpo assim, ele tem alguns ruídos, contudo, temos que levar em consideração o seguinte ponto: nosso sinal original estava em 2,5 milivolts. Então, possivelmente ele vai dar esses ruídos. A amplificação também não foi essas coisas, não tivemos muitos filtros para limpar esse sinal. Então, esses ruídos aí seriam algo que apareceriam no nosso sistema. Aqui a gente pode verificar que a gente conseguiu capturar a frequência certa de 2,02 Hz, no nosso caso 2 Hz. E como o ganho que foi pedido seria de 100, a gente tem aí que o nosso pico a pico de sinal de saída é de 250 milivolts, o que equivaleria a nosso 2,5 vezes o ganho de 100. Agora fique com o vídeo, onde eu falo mais sobre essa parte tudinho, onde também informamos como que ficou montado e demonstramos o sinal. Tá, foi setado os valores de fonte de mais ou menos 12 volts. Foi medido por um de teste. Foi montado o circuito aqui, em formato completo. Foi setado o valor de frequência de 60 Hz, com uma amplitude de 250, uma frequência de 2 Hz, com amplitude de 2,5. Está alimentando o circuito dos TLs para fazer os somadores de sinais, para poder jogar para o AD. Do AD, ele está recebendo os dois sinais e jogando aqui no osciloscópio. O objetivo desse experimento é fazer o circuito testar, verificar o funcionamento do AD, mostrar a sua diferenciação para eliminação de frequência de 60 Hz, que é o que está acontecendo aqui no caso, porque a gente está jogando um 60 Hz de uma amplitude muito maior, com uma frequência de 2 Hz de uma amplitude muito menor, e mesmo assim ele está conseguindo fazer uma eliminação dessa frequência, lógico que não da melhor forma possível, porque ainda tem mais ondulações aqui como visto, mas de 2 Hz aqui está aparecendo no sinal. Ele está conseguindo reconhecer essa frequência de 2 Hz. Não é a coisa mais perfeita do mundo, mas ele reconhece como sendo essa frequência. Tá. Mas o que está alimentando? Do AD ele está com um ganho de 100, esse resistor equivalente aqui dá 497. Aqui está tendo uma alimentação no positivo do sinal de 60 Hz somado com o sinal de 2,2 Hz. E no negativo tem o sinal de 60 Hz só alimentado com um divisor de tensão. Seria um buff tático, seria uma alimentação de 60 Hz. Não, na verdade a saída seria 60 Hz com metade dessa amplitude. Vamos mostrar aqui agora os sinais. Primeiro sinal, o sinal de... Aqui foi conectado o do 60 com o de 2. Deixa eu ajeitar aqui a frequência. Diminui.
Centraliza. Aumenta a frequência. Aqui está mostrando de 60 Hz aqui. Contudo, como o sinal de 2 volts é muito pequeno, não aparece. Mas a gente começa a jogar, por exemplo, 125 mV pico a pico, ele já começa a aparecer esse sinal. 22 Hz aqui. Vamos aumentar um pouquinho para 250, que já vai aparecer bem melhor. Opa! 250 mV. A gente está aqui aparecendo esse sinal, que é o sinal modulado, que é o sinal do 60 Hz junto com o sinal de 2 Hz. Como a tensão de 2 Hz é maior do que o de 60 Hz, ele acaba modulando esse sinal de 2 Hz, acaba sendo modulado entre aspas com o de 60. Princípio mais ou menos de funcionamento de uma rádio AM, por modulação de amplitude. E como a gente vê aqui, falando só um pouquinho de rádio AM, como não está se encostando esses dois pontos, o sinal é bem fácil de ser demodulado por capacitor e diodo. Mas prosseguindo, capacitor, diodo e indutor, corrigindo. Aqui a gente tem o sistema, está mostrando o sinal que está sendo modulado de um lado, que é o sinal de 2 Hz com a frequência de 60. Do outro seria só o sinal de 60 Hz com o divisor de tensão na alimentação. A gente pode verificar aqui que esse divisor está sendo bem eficiente, está mais ou menos 625 volts. E é isso. Voltando, vamos agora partir para nossas conclusões. Primeiramente, temos que o projeto em si foi muito interessante, demonstrando a formalização de um amplificador voltado apenas para a instrumentação. O que a gente ganha com esse amplificador? A possibilidade de ler diversos sinais, onde podemos entender mais sobre o projeto em si e tudo que temos dentro dele. A possibilidade também de... Desculpa. Como poderia dizer... Além de ler a variedade de sinais, ler pequenos sinais ou ler sinais com ruídos desde que a gente conheça o ruído. Isso, de certa forma, é muito importante, pois vivemos em um mundo elétrico onde o sinal de 60 Hz, no nosso caso, no nosso país, é presente em toda a criação e ele tem uma amplitude muito alta, podendo fazer uma indução eletromagnética em diversos sinais e interferir no corpo humano. Não de forma diretamente, mas sim no sentido de o campo girante proveniente de uma corrente elétrica possa induzir possa reincidir por meio de alguns efeitos no nosso corpo e o amplificador conseguir ler esse sinal ou ele lê através dos fios que estão próximos à rede elétrica. Mas tá, voltando para o nosso foco. O AD ele demonstra uma alta capacidade de ler sinais tidos como pequenos, conseguir amplificar esses sinais e demonstrar para o receptor, no nosso caso o osciloscópio, esse sinal. Além de ele ser muito eficaz com a parte do CMRR, como a gente viu, estava nivelado, e também fazer essa eliminação. Então, a gente pode enxergar no AD como sendo um excelente amplificador voltado para a leitura de sinais do corpo humano. Bom, isso é tudo. Eu espero que tenham entendido. Podemos continuar no nosso próximo vídeo com o nosso vídeo relatório 4, que eu acho que vai ser um pouco mais interessante e um pouquinho mais longo. Até!